vamos começando, senão também a coisa fica muito longa, beleza? Me apresento, meu nome é Afonso, eu sou engenheiro civil, eu trabalho aqui na CIP, sou diretor de marketing aqui na CIP. Vocês devem estar vendo aqui no meu reloginho que eu estou com o horário das 7 da noite, a gente está diretamente aqui de Alicante, onde fica a sede da CIP aqui na Espanha, e enfim, vamos lá que eu vou conduzir esse seminário para vocês hoje, quero mostrar um pouquinho dessa nova versão do CIP 3D para vocês. Já faz um bom tempo que eu não faço seminários em português para o Brasil. Eu comecei na CIP fazendo isso e aconteceu que já faz um tempo que não tive a oportunidade de fazer de novo. Então, voltar a fazer esses seminários para mim é muito legal. Eu gosto muito de fazer isso e eu espero que vocês também aprendam, desfrutam e que sejam também um pouco entretido para vocês assistir a essa apresentação, tá bom? A gente está fazendo esse lançamento durante essa semana, foram feitos seminários em espanhol, em inglês, em francês, e eu dessa vez decidi que a gente deveria fazer também em português, porque é realmente muito importante essa parte nova do CIP 3D. A gente tem muitos usuários do CIP 3D no Brasil, então acho que vale a pena mostrar isso para vocês. Tá? E a gente dividiu, na verdade, essa apresentação num ciclo que vocês podem encontrar aqui na parte do nosso site, informação, em cursos e seminários, na agenda de apresentações. São 3 apresentações no total, tá? Se vocês filtrarem aqui por português do Brasil, vocês vão encontrar aqui, ó, lançamento da versão 2026 do CIP. Vocês podem clicar aqui, ó. Então a gente está começando agora com esse seminário do novo CIP 3D, né? Menos cliques, mais resultados. Enfim, um slogan aí mais de marketing. Nós vamos ver na próxima semana, nesse mesmo horário, na quinta-feira também, eu vou fazer um resumo para vocês dos novos fluxos de trabalho que a gente tem para projetos de estruturas. Algumas coisas são novas da versão 2026 nessa parte, mas eu quis fazer uma espécie de revisão do que a gente veio implementando nos últimos 2, 3 anos, porque tanto no CIPCAD, né, na família de produtos que tem o CIPCAD, como na parte de estruturas metálicas com o CIP 3D, CIP Connect, Turbine Steel, tem muitas coisas novas. Muitos de vocês estão super atualizados com tudo que a gente faz, mas eu sei que é normal que alguns, às vezes, não conseguem acompanhar tudo, então aqui na próxima semana eu quero fazer um resumão para vocês de que programa que existe, como que eles se conectam, que informações que viajam de um programa para outro, como que a gente conecta essa parte de estruturas com outros programas que não são da CIP, né, às vezes com Revit, com ArchiCAD, com o próprio SAP, com o ETABS, né, então tem várias coisas legais, eu vou mostrar isso para vocês na próxima semana. E na semana seguinte, quando eu completar a terceira semana, eu vou mostrar para vocês sobre os Turbine Steel e o CIP Connect, que são duas ferramentas que formam uma tríade perfeita quando a gente combina com o CIP 3D, que está tendo muito sucesso, uma linha nova de produtos que tem aí mais ou menos uns 4, 5 anos e que a gente está tendo muito bom feedback, né, nas duas ferramentas, e eu acho que é legal eu também fazer um bom resumo do que aconteceu com essas ferramentas nos último ano, pelo menos, aí, para vocês terem uma ideia, tá? Eu vou pedir para vocês que, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, vocês tiverem alguma ideia de algum seminário que vocês acharem interessante, deixem para mim aí a sugestão aí no chat, para mim dar uma olhada, dependendo do tema que for, se for, né, uma coisa que tem várias pessoas pedindo, a gente pode até organizar e ampliar esse ciclo nas semanas seguintes, seria um prazer fazer isso, tá bom? Então deixo aí meu convite para vocês, se vocês se inscreveram só nesse seminário, para se inscreverem também nos próximos, a coisa só está começando aqui, tá? E para quem já me perguntou, que eu vi ali no chat, se vai ter um seminário geral de lançamento do CIP 2026 em português, não teve. Eu vou deixar para vocês o link da versão em inglês, até porque eu acho que a parte mais relevante que a gente tem para o Brasil realmente está nesse grupo de 3 seminários que eu estou mostrando para vocês. Talvez no CIPCAD a gente poderia mostrar alguma coisinha, talvez em algum outro seminário, mas por enquanto a gente organizou esses 3 seminários, tá? Antes de a gente entrar realmente na matéria do dia, que é falar sobre o novo CIP 3D, só deixa eu confirmar aqui que a minha transmissão tá legal, se ninguém tá me reclamando de áudio e de vídeo, parece que não. Já vi que mais pessoas se conectaram, muito bem, obrigado. Então, antes de a gente entrar realmente no CIP 3D, eu queria mostrar uma novidade bem interessante, que é geral da CIP, que é o seguinte: a gente fez uma reformulação nos sistemas de licenciamento nosso, aqui na 26A. Tá? Então aqui, na parte de soluções, tem uma nova opção de licenças, onde vocês vão encontrar 3 licenças. A gente fez uma renovação nesse sistema, então passa a ser um sistema onde todos os tipos de licença que a gente tem, eles são através de um login e uma senha.
Ou seja, você vai ter um e-mail e uma senha que vai servir para você ativar a tua licença, né? Seja ela uma licença que você comprou, uma licença profissional, com aqueles módulos, aqueles programas que você escolheu, né? Se você está comprando no Brasil, provavelmente você comprou através da Multiplus, se você está comprando em Portugal, Angola, através da Top, né? Quando você quiser fazer o teste, e aqui tem uma novidade, a gente tem a licença de avaliação. A gente já tinha uma licença de avaliação nas versões anteriores, ela era limitada a 10 dias, e aqui a gente aumentou agora para 30 dias. Então você pode vir aqui, se você quiser testar algum software nosso, alguma nova uma versão, alguma coisa assim, você pode vir aqui e fazer a solicitação da sua licença de avaliação e você vai poder trabalhar com ela sem custo por 30 dias. Tá? Você só segue os passos que estão aqui nesse link, né? Lembrando que é em soluções, licenças. E a gente também fez uma renovação nas nossas licenças, que em muitos lugares a gente chamava, às vezes, de licenças educacionais, licenças acadêmicas, que são os convênios campus. Né? Então, os convênios campus, a gente faz essa parceria com universidades, institutos federais, para disponibilizar esses programas nossos para estudantes e professores. Então, se você é um professor, se você é um coordenador de curso, se você é uma pessoa, né, que está dando aula aí de engenharia em alguma universidade, você pode entrar em contato conosco para ver como que funciona esses convênios campus. Normalmente é bem simples de fazer e a gente consegue implementar de maneira bem fácil essas licenças para uso educacional, tanto para professores, às vezes algum pesquisador que esteja pesquisando na área de BIM, de estruturas que precise do software, e principalmente para que os alunos tenham contato com a tecnologia aí mais avançada nessa parte de BIM, de cálculo estrutural, já desde o começo da formação deles. Né? Então eu recomendo vocês aí a darem uma olhadinha nessa parte aqui e, se quiserem fazer um teste, fazer a solicitação da licença de avaliação. Tá? Vamos lá, vamos começando com algumas novidades. Eu aqui também na parte de soluções vocês vão encontrar um resumo das últimas novidades. A gente está falando da versão 2026A, né? 26A. Lembrando que a CIP normalmente muda o ano nessa época do verão europeu, início do verão europeu, e depois vai durar mais ou menos aí uns 12 meses esse ano, e durante o ano vão saindo novas atualizações que vai mudando essa letra. A gente tem normalmente, nos anos anteriores, 7, 8 atualizações, vem reduzindo, tem sido 4, 5 por ano, né, tentando fazer atualizações com mais novidades e com menos tempo entre elas. Né, então a gente está começando mais ou menos na mesma época que a gente começa, que é junho, e a gente tem aqui uma lista das principais novidades que estão aqui. Eu vou confessar para vocês que a gente preferiu dessa vez dar uma resumida maior, porque a gente acaba fazendo esses seminários e mostrando mais detalhadamente as novidades. Então tem muita coisa pequenininha que às vezes a gente não chega a detalhar tanto aqui. Né? Então existem algumas novidades que podem ser interessantes, especialmente aquelas que vocês pediram, que são correções de erros, às vezes algum outro botãozinho pequeno, que elas podem estar aqui. Então eu recomendo que vocês deem uma olhada, deem uma lida, para ver com mais detalhes, porque é impossível mostrar tudo também nesses seminários. Tá? Então é um complemento, o que está escrito aqui e o que aparece nesses seminários. A gente tem alguns módulos novos, tá? Então quando a gente fala de CIP 3D, a gente tem um novo módulo para vibrações, para análise modal de vibrações. Então a gente está falando aí de cálculo não linear, a gente vai ver um pouquinho disso, não é o objetivo principal do seminário de hoje, mas eu vou mostrar para vocês onde que fica isso, vou mostrar algum resultado disso para vocês. É um novo módulo específico do CIP 3D. A gente também tem um novo módulo para o cálculo do CIPCAD, né? A gente tem uma opção para fazer aquelas lajes que são feitas com aquelas esferas, que são lajes que não chegam a ser lajes que tem aquele vazio embaixo, elas são esferas, né, como se você fizesse uma laje maciça e considerasse um vazio dentro. São alguns sistemas estruturais bem específicos. Isso está disponível agora no CIPCAD também, tá? Então isso é possível, né? Não chega a ser uma laje nervurada, é mais como se fosse uma laje maciça, mais alta, com esses enchimentos, né? Esses vazios, na verdade. Tá? Então a gente tem esses dois novos módulos disponíveis na versão 26. O restante do que a gente tem são novas funcionalidades, então você não tem que comprar um módulo novo, você tem que só atualizar a sua versão da que você tiver para 26. Né? Inclusive, tudo que a gente vai estar vendo hoje, praticamente tudo são funcionalidades novas e não realmente módulos novos. Tá? Feito isso, vamos falar do CIP 3D, que é o objetivo principal. Eu peço para vocês, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão deixando perguntas aí, que eu vou tentar responder algumas delas no final, se a gente tiver tempo. Tá?
Eu tenho aqui meu CIP Menu aberto, CIP Menu versão 2026. Para quem ainda não usa o CIP Menu, eu recomendo que vocês usem o CIP Menu. Aqui é muito importante usar porque quando um software, a gente encontra algum problema no software, que vocês avisam às vezes para a gente que tem algum erro, algum problema, e a gente precisa corrigir esse programa, às vezes a gente faz a atualização do software sem ter que esperar o lançamento de uma nova versão. Tá? E nessa questão do CIP Menu, a gente tem a opção de aparecer aqui um aviso, olha, tem uma versão mais atualizada, clique aqui para você ficar com a versão mais estável, a última versão que saiu, principalmente quando a gente fala de correção de erros. Tá? Então, eu recomendo vocês instalarem o CIP Menu e uma vez que vocês tenham o CIP Menu instalado, instalarem as ferramentas que vocês usam, mesmo que seja só uma delas, por exemplo, só o CIP 3D, não teria problema. Tá? Até para baixar o CIP Menu, vocês podem entrar aqui na parte dos downloads, né, e fazer a partir aqui da última que aparece aqui, que agora é 26A, ele vai abrir aqui o Beam Server Center para vocês, tá? E no Beam Server Center vocês podem baixar o CIP Menu e usar o CIP Menu como um gerenciador de instaladores dos programas da CIP aqui no download. Tá? Então eu deixo essa recomendação. Eu particularmente sempre prefiro trabalhar com o CIP Menu e não com os programas isolados por causa disso. Tá? Mas feito isso, vamos abrir aqui o CIP 3D. Vamos executar essa versão 26A, né? E vamos dar uma olhadinha nessa nova interface, por que a gente criou esse slogan de menos cliques e mais resultados, né? Vou abrir aqui um projeto do zero, né? E talvez a primeira novidade que a gente já tem, no caso do Brasil aqui, é a atualização da norma de aço laminado. Então, a NBR 8800 de 2024, ela está sendo lançada agora, então, na versão 26A do CIP 3D, né? CIP 3D e CIP ECAD. Então, a gente passa a ter aqui, no caso do 8800, as últimas 3 versões, tanto para você fazer a checagem de normas, né? Usando as normas antigas, caso você precise. Por exemplo, vai fazer a checagem de uma estrutura já existente, vai tentar simular o estado dela usando as normas antigas, ou, obviamente, usar a norma vigente, que é a 24. Então, ela está disponível aqui no CIP 3D 2026A, né, a partir do 26A. CIP ECAD é a mesma situação. Aqui não temos grandes novidades nesse painel inicial de configuração do CIP 3D. Tá? Mesmas coisas de sempre, vou manter aqui mais ou menos as opções que vêm por default. A única coisa que eu vou fazer aqui nesse nosso exemplo vai ser criar uma hipótese adicional aqui, por exemplo, de sobrecarga, para a gente ter um pouquinho mais de opções disponíveis depois, quando for ver as opções que a gente criou. Tá? Só vou criar aqui uma hipótese nova e não vou fazer nenhuma personalização dos outros parâmetros. Tá? Vamos deixar ele abrir aqui a nossa interface, e aqui vocês já podem ver que ele está com um jeitão novo, um jeitão diferente, né? Para quem vem acompanhando as atualizações do CIP 3D nas últimas 2, 3 atualizações, já deve ter visto alguns elementos que já vinham vindo dessas atualizações. Vocês têm que entender que quando a gente desenvolve um software, a gente vai fazendo as coisas por pedacinhos, vamos dizer assim, né? Então a gente já começou criando essa barra lateral na 25C, se eu não me engano, 25B, agora não me lembro direito. A gente já veio introduzindo um motor de cálculo OpenSys no CIP 3D também durante a versão 25 para habilitar, né, cálculos não lineares aqui no CIP 3D. Né? Viemos trazendo novos módulos, aquelas opções de cálculo não linear, por exemplo, na barra somente atração, levantamento de apoios, né? Tudo isso já veio vindo no CIP 3D e agora não foi diferente. Agora a gente fez uma boa melhora na parte de ergonomia do programa, né? Nesse foco em aumentar a produtividade dos usuários, reduzindo literalmente o número de cliques para realizar algumas ações e também buscando seguir a tendência dos nossos outros programas. Para quem já está usando o CIP Econnect ou está usando o Struben Steel ou usa o CIP Architecture, por exemplo, esse menu superior ele é muito na mesma linha desses programas que a gente fez, né? Trazendo também uma tendência que tem na maioria dos softwares do mercado. Qualquer software moderno hoje em dia vem entrando, né? Se vocês abrirem, sei lá, o Excel, o PowerPoint, eles vão trabalhar com esse menu mais visual. Os engenheiros da computação lá no departamento de desenvolvimento chamam isso de ribbon, né? Enfim, essa barra aqui em cima. Enfim, é a nossa grande barra de ferramentas. A filosofia do programa, ela se mantém aquela que a gente sempre fala aqui na CIP, né? É a mesma. Você vai trabalhar sempre, na maioria dos casos, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Né? Quando você não souber o que fazer no CIP, lembre dessa regra, da esquerda para a direita, de cima para baixo, e é mais ou menos o que acontece aqui. Então a gente organizou
tanto aqui em cima por abas, né, mostrando vários grupos de ferramentas, como aqui embaixo, com estrutura em fundação. Então é como se a gente tivesse aqui a mesma situação na parte de fundação, estrutura e fundação, disponíveis, né? Focando aqui na parte de estrutura, a gente vai começar definindo aqui coisas gerais da obra, a gente vai ver ponto a ponto, depois a gente vai ter tudo aquilo que for relacionado com a geometria da estrutura em si, o lançamento da estrutura, a criação da forma da estrutura, tanto de maneira livre, né, fazendo a modelagem direto no programa, como através da importação de arquivos externos, DWGs, DXFs, né, igual a gente tem no próprio já tinha nas versões anteriores. Uma vez que a gente tem essa geometria, a gente vai trabalhar depois com as propriedades dos nossos elementos, né? Por exemplo, a gente vai definir as propriedades estruturais dos nossos nós, a gente vai definir todas as propriedades das barras, das placas, né? Aí depois a gente vai aplicar nossas cargas nessa estrutura que vai estar previamente introduzida, a gente vai poder fazer toda a geração e o cálculo, o detalhamento das ligações usando, nesse caso, o método dos componentes. Depois a gente vai partir para as diferentes opções de cálculo, onde a gente vai ver aqui um pouquinho dessa parte nova de análise modal. Se a gente tiver no nosso projeto elementos de concreto armado, pilares e vigas de concreto armado, que muitas pessoas às vezes acham que o CIP em 3D não calcula concreto, não calcula madeira, ele calcula mais materiais, não é só aço, né, não é só metálicas, e inclusive aqui no final, o que a gente já tinha na parte das vistas, né, as diferentes janelas que a gente consegue ter ao mesmo tempo no programa, a gente consegue configurar aqui nessa última opção, tá? Além disso, vocês viram que conforme eu fui mudando aqui, algumas ferramentas estão bloqueadas, elas estão indisponíveis, elas vão sendo desbloqueadas de acordo com a sequência de coisas que a gente faz. Um exemplo bem simples. Se eu não tenho nenhum nó introduzido, eu não tenho como alterar a vinculação interna ou externa do nó. Essa opção só vai estar disponível no momento que eu colocar o meu nó. Então isso ajuda, o que eu falo de menos cliques, mais resultados, é porque o próprio programa vai te dizendo, nem perca tempo de tentar clicar aqui, porque você ainda não colocou o mínimo para essa função estar disponível, né? Então, a gente também teve essa preocupação de fazer esse detalhezinho de só habilitar as ferramentas quando realmente elas são necessárias. E aqui do lado esquerdo a gente tem essa barra que ela está onipresente aqui, independente do que eu faço lá em cima, ela continua aqui, onde eu tenho muito controle do que eu estou vendo na minha área de trabalho aqui, na minha área de modelagem 3D. Tá? Essas ferramentas, por mais que ela venha aqui nessa barra lateral, na verdade essas janelas, elas são janelas flutuantes. Eu posso desconectar todas essas janelas e transformar em subjanelas do jeito que eu quiser e reposicionar isso da maneira que eu quiser, sei lá, vou colocar uma coisa aqui em cima, uma coisa aqui do lado, fazer a combinação que eu quiser. Inclusive, e aqui é o ponto forte, se eu estiver trabalhando com 2 ou mais monitores, eu posso pegar isso aqui e mandar para outro monitor e, por exemplo, ter só o 3D num outro monitor, ter só, sei lá, as layers em outro, eu posso fazer essa combinação, né? Isso não é novo, deve ter 1 ano, talvez, um pouquinho mais, mas eu vejo aí pela internet, às vezes, nos grupos de WhatsApp, que as pessoas têm dúvida, às vezes sem querer elas mexem nisso aqui, fecham uma coisa dessa e falam, nossa vida, como que eu ativo de novo essas opções, né? Então só queria relembrar que existem esses quadradinhos aqui em cima, onde você pode restaurar a disposição das janelas para a posição original. Então não se apavore se desaparecer aí alguma janelinha dessas, lembre desse quadradinho aqui para você restaurar a sua disposição das janelas, tá? Aqui nessa lateral, eu vou mostrar durante o exemplo aqui a maioria dessas opções, tá? Mas elas são basicamente opções de controle de visibilidade, vamos dizer assim, de tudo que a gente tem no projeto, tá? Só vou confirmar aqui que dá para ver legal aqui, se não tem nenhuma reclamação de áudio ou de transmissão. Parece que não. Legal, vamos continuando então. Vamos lá, então, como que a gente vai fazer aqui? Eu vou começar pela obra. A gente já definiu os dados gerais, né? Só para vocês verem que dá para voltar no menu de dados gerais por aqui. E aqui a gente já tem uma parte bem legal que tem a ver com os tipos de perfis que estão disponíveis no programa. A gente fez uma atualização interessante no CIP 3D, que é essa biblioteca de perfis, tá? Aqui eu tenho algumas opções. Eu tenho a opção aqui de fazer a importação de algumas séries pré-definidas. Eu tenho a opção de fazer a conexão do CIP 3D com um servidor que existe na nuvem, onde existem muitos fabricantes de diferentes tipos de materiais de construção, de equipamentos, de perfis. E eu posso baixar esses perfis diretamente para o CIP 3D.
eu posso fazer aqui a exportação dos que eu tiver no meu projeto em algumas configurações. Então, essa aqui que eu acho que é legal dos fabricantes, eu quero mostrar para vocês, e até vou pedir uma ajuda para vocês, porque certamente vocês podem me ajudar nisso, é onde a gente pode carregar no CIP 3D quais tipos de perfis a gente quer trabalhar, tá? Existem duas maneiras de fazer isso, elas levam ao mesmo resultado. A maneira tradicional que vocês já devem conhecer, eu vou mostrar depois que ela continua disponível, mas aqui a gente implementou nesses últimos meses uma série de marcas de softwares desculpa, não de softwares, de perfis de metálicos de diferentes países, tá? Então a gente tem aqui, sei lá, a Suminas, a gente tem a ArcelorMittal, a gente tem aqui Gerdau, a gente tem a Gerdau Corsa, né, que é a Gerdau no México, a gente tem aqui diferentes tipos de perfis, lembrando que o CIP 3D é um software disponível para muitos países, a gente está com ele, né, na Ásia, na América, na própria Europa, na África, então vocês vão ver aqui, inclusive, outros fabricantes que não são brasileiros. E como que funciona isso? Você pode vir aqui num desses e fazer o download aqui. Por exemplo, eu escolhi aqui Arcelor, e no caso da ArcelorMittal aqui eu tenho disponível uma série de tipos de perfis aqui, de perfis laminados, nesse caso. Eu posso filtrar aqui e baixar só aqueles que eu achar que me interessa mais, se eu não quiser trabalhar com todos eles, tá? Basicamente eu seleciono aqui e aceito, e o software vai baixar diretamente desse servidor online os dados mais atualizados que tiverem relacionados com a Arcelor nessa database que a gente criou, tá? Então vocês podem ver que agora, nesse computador aqui no CIP 3D, eu tenho disponíveis os perfis da ArcelorMittal. Se eventualmente esse catálogo da ArcelorMittal mudar e a gente fizer essa atualização na OpenBIM Database, vocês vão poder fazer a atualização desses perfis aqui, sem ter que estar pensando qual que mudou, quanto que mudou. Esse trabalho vai estar feito nessa conexão que a gente criou diretamente do projetista com o fabricante para reduzir a probabilidade de erros, e principalmente porque essas coisas vão mudando com o tempo, né? Então não tem como você estar 100% atento a todos esses detalhes. Isso aqui vai te ajudar bastante, tá? Você também pode apagar daqui do computador, se for o caso, tá? Ou você pode baixar vários, se você quiser, tá? E, enfim, é aqui que você pode fazer o gerenciamento. Onde que eu quero pedir um favor para vocês? Se vocês tiverem alguma sugestão de algum fabricante específico, ou até mesmo se alguém que está assistindo esse webinar é fabricante, aqui existe uma opção de falta algum catálogo. Vocês podem clicar aqui e fazer sugestões. Escrevendo o nome do fabricante, definindo que tipo de perfil que vocês querem que a CIP inclua no CIP 3D. Manda aqui um comentário para a gente contando, às vezes com um link, às vezes alguma informação extra sobre esse fabricante ou esse produto, e a gente vai estudar a viabilidade de implementar isso em alguma versão posterior. Às vezes não chega nem ter que esperar o lançamento de uma nova versão, porque isso aqui é online, então vai depender só de você vir e atualizar essa lista, não precisa estar esperando sair um novo CIP, tá? Então, se vocês tiverem alguma sugestão, eu peço favor de vocês colocarem aqui pra gente, e a equipe de desenvolvimento da CIP vai estar analisando a compatibilidade com as funções que existem no programa e os produtos desse fabricante. Se você for fabricante, a mesma situação. Tem aí essa possibilidade de incluir o produto de vocês aqui na nossa database, tá? Eu contei isso, por quê? Porque isso se aplica a muitas coisas do CIP, não é só aqui no CIP 3D. Na verdade, aqui no CIP 3D, esses avisos que estão saindo aqui só porque eu já tinha, por default, outros perfis, e agora estou substituindo série a série pelos perfis da Arcelor, tá? Não é nenhum erro. Mas voltando, várias partes do CIP que funcionam assim. Por exemplo, eu tenho isso na parte de pinturas de proteção, né, em caso de incêndio, pinturas intumescentes, eu também tenho a mesma coisa, eu posso aqui baixar essas pinturas com as propriedades dela, e se você for trabalhar em outros programas, como por exemplo no CIPCAD, a gente vai ter isso na parte das lajes, a gente vai ter isso no CIP Arquiteto com o mobiliário, no CIP HVAC com as máquinas de ar-condicionado, no CIP Lux com a iluminação, que são produtos de fabricantes que estão conectados com o projetista aqui na hora de trabalhar, tá? Nessa parte aqui a gente vai ver também que se eu for trabalhar com rótulas plásticas, eu posso criar uma biblioteca de rótulas plásticas aqui, eu posso também fazer algumas configurações de rendimento do software aqui no início, e posso definir algumas unidades de cotagem aqui, né, algumas dimensões, se são centímetros, se são metros, etc. Então, coisas mais básicas. Aqui tem uma opção nova de numeração, eu vou deixar ela para o final, quando tiver já o modelo feito, para mim dar um exemplo para vocês, mas é muito parecida com a opção que a gente tem no Strubin Steel, quem estiver trabalhando com isso. E aqui eu também vou ter algumas opções de janelas, quando eu começar a ter resultados que eu vou poder mostrar aqui,
tá? Em geometria, aqui a coisa começa a ficar mais interessante, tá? Então, eu vou começar fazendo um exemplo, eu vou criar aqui algumas referências. Existem muitas maneiras de modelar no CIP 3D. Eu gosto muito de trabalhar em 3D diretamente, sem fazer janelas. Então eu gosto muito de me apoiar na grade, por exemplo. Né? Então eu vou usar aqui, vou gerar uma grade de, por exemplo, sei lá, 3 linhas que estão a cada 5 metros entre si, por 4 linhas que estão, sei lá, a 6 metros entre si. Tá? Vou criar aqui uma grade qualquer, para a gente ter aqui de referência. Tá? Criei a minha grade. E uma outra coisa que eu gosto de trabalhar são com os níveis, que eles também estão aqui, ó, os níveis. Os níveis têm pelo menos 2 usos bem interessantes. Por um lado, para eu ter uma referência geométrica, vamos supor que eu vou criar os andares de uma estrutura, para eu ter ali onde fazer a captura dos pontos de interseção e lançar minha estrutura. E um outro uso ainda, que é, quem sabe, o uso mais importante dele, é que a cada nível, se eu tiver um edifício de vários pavimentos, né, uma estrutura típica feita de pórticos, na altura, na região onde eu teria uma laje, por exemplo, né, ou que eu quero considerar ali um diafragma rígido, vamos dizer assim, eu posso definir que nesse nível eu tenho um diafragma rígido, e isso ele vai ter um impacto no meu modelo estrutural, né, já seja porque eu vou ter esforços horizontais importantes na minha estrutura, ou porque realmente o comportamento, eu quero que ele tenha esse comportamento de diafragma rígido. Então, esses níveis eu costumo fazer toda vez que o meu edifício ele tem uma geometria assim mais convencional, mais próxima de um edifício de vários andares, eu gosto de fazer os níveis. Se eu vou trabalhar com uma ponte, se eu vou trabalhar com uma passarela, eu vou trabalhar com uma torre de transmissão, uma estrutura já que tem uma geometria muito mais aleatória, vamos dizer assim, mais especial, aí já os níveis normalmente não tem muito sentido do ponto de vista de diafragma rígido, porque eu não vou ter essa consideração, né, esse efeito de diafragma rígido. Então aí os níveis eu acabo fazendo no máximo para ter uma questão geométrica, tá? Então eu vou criar aqui alguns níveis. Então eu vou criar, por exemplo, aqui 3 níveis, tá? Vou chamar de nível o prefixo de cada nível. Vou criar 3 níveis, começando no 0, na cota 0, e com uma separação de 3 em 3 metros na altura para esses níveis. Então ele criou aqui o nível 0, 1 e 2, 3, 6, 0, 3 e 6 metros, né? E ele criou aqui para mim essa situação, tá? Então é o que eu dizia, que eu tenho os níveis criados, né? E eu já poderia começar a trabalhar introduzindo nós, ou barras, ou placas, né? A gente não precisa de um nó para criar uma barra. Eu posso criar a barra diretamente e ela vai criar automaticamente os nós nas suas extremidades. E a mesma coisa acontece com as placas, né? Para fazer as placas, pelo menos 3 pontos para eu poder lançar, né? Para fazer um plano. E nesse caso aqui, por exemplo, eu vou começar direto nas barras, que é o que eu costumo fazer normalmente quando eu estou trabalhando. Antes de eu fazer, eu vou criar aqui algumas etiquetas, tá? Por exemplo, eu vou criar uma etiqueta que eu vou chamar de pilares. Meu exemplo vai ser bem básico, tá? A gente não tem como entrar num exemplo complexo aqui em tão pouco tempo. Meu objetivo é mostrar para vocês como está funcionando e não tanto entrar em funções avançadas, tá? Mas eu acho que vai ser ilustrativo. Criei aqui os pilares, eu estou com essa camada ativa e eu vou criar uma barra. Tá? Uma barra, vamos ampliar um pouquinho aqui minha janelinha que ficou pequena, tá? Por enquanto, até vamos selecionar aqui um perfil, vamos pegar aqui um perfil já que a gente já escolheu. Eu vou trabalhar com perfil laminado, vou escolher aqui uma série mais conveniente para os nossos pilares, por exemplo, uma HEB. Aqui, ó, se eu entrar aqui nas minhas tabelinhas que eu sempre tive aqui no CIP 3D, como lá no começo eu escolhi os perfis da Arcelor, e eu fiz aquela substituição que vocês foram vendo, que eu fui aceitando várias vezes, cada vez que eu aceitei lá, eu substituí uma das séries que vinha por default no programa, que eram séries genéricas, por uma série da Arcelor. Mas poderia ter sido outro fabricante ou até uma mistura de fabricantes se eu quisesse. Tá? Aqui, obviamente, eu não vou fazer isso, eu poderia tentar editar, mas como é de um fabricante eu não consigo, porque eu não vou conseguir mudar as propriedades de um perfil real que existe. Mas, se eu quisesse criar os meus próprios perfis, eu poderia trabalhar com as opções que sempre tivemos no programa. Eu posso vir aqui, baixar uma delas, qualquer, e fazer a edição. Ou criar uma nova do zero, criando perfil a perfil, como sempre houve no CIP 3D. Isso não muda nada, tá? Então, a gente só aumentou. E nesse botãozinho, eu posso acessar aquele mesmo menu que a gente viu lá no começo, só que aqui ele já veio pré-filtrado de acordo com o tipo de perfil que eu entrei, que nesse caso eram os perfis de aço laminado. Então ele já filtrou ali com os fabricantes que têm esse tipo de perfil no seu portfólio, tá? Eu selecionei aqui vou pegar meio que aleatório aqui, sei lá, um HE 220, tá? Vou aceitar e vou começar a capturar aqui, ó, vou trabalhar aqui diretamente no 3D, fazendo o lançamento de alguns pilares aqui, ó. Lancei um aqui,
lancei outro aqui, tá? Porque eu tô com as minhas capturas ativas, né? Fiz o meu lançamento, bem simples. Né? Eu normalmente, como não trabalho em 2D, então eu uso a tecla Shift e o mouse, né, o scroll do mouse, a bolinha, né, a rodinha do mouse para fazer o giro, e só a bolinha do mouse sem o Shift para fazer o movimento de translação. Né? Eu faço o tempo inteiro isso, e eu gosto muito de trabalhar com esse... Vou fechar até aqui minha barrinha aqui da barra. Eu gosto muito desse botãozinho, eu fico alternando isso aqui o tempo inteiro, ao invés de criar vistas para isso. Então, no meu dia a dia, na verdade, eu trabalho muito mais com essas vistas temporárias que a gente tem aqui do que realmente com as vistas definitivas, vamos dizer assim, que a gente trabalha aqui. Mas é uma questão pessoal, você escolhe como que você quer trabalhar. Eu fiz esse lançamento aqui, e isso já serve para mim ilustrar para vocês o funcionamento desses botões aqui. Né? Vocês viram que eu coloquei uma cor, tem esse botãozinho do quadradinho que eu posso ver o perfil na sua real magnitude, né? No seu tamanho real. Ele pode ser bem bom quando a gente for fazer assim, coisas mais complexas, que a gente precisa encaixar melhor as coisas, a gente tem uma boa noção do tamanho das seções aqui, né? Eu posso ativar e desativar ele no quadradinho, eu também posso ativar e desativar a camada inteira aqui no olho ou bloquear essa layer para eu não editar, não apagar, né, uma determinada layer que tem alguns elementos, quando eu começar a ter uma situação muito complexa aqui no programa, tá? Vou criar uma segunda layer aqui, que eu vou chamar, por exemplo, de vigas, tá? Vigas, e vou fazer assim, ó, já que eu tenho aqui um modelo bem simples, eu vou fazer vigas na direção Y, tá? Vigas na direção Y, eu vou seguir aqui no eixo global da estrutura na direção Y, vamos colocar ela numa outra cor aqui, por exemplo, vou colocar, sei lá, esse amarelo aqui, por exemplo, e vou criar mais uma layer que eu vou chamar de vigas na direção X, tá? Que eu vou colocar aqui, sei lá, um vermelho aqui, por exemplo. Tá? Então eu tenho 3 layers aqui. A ativa é a azul. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, para mim fazer na direção X, eu vou marcar como ativa a direção X, vou pegar minha barra e vou fazer a modelagem dela aqui. Eu posso fazer a modelagem tanto com os elementos 3D ativos, como somente usando o modelo alâmbrico, o modelo analítico que está por baixo desse modelo geométrico que a gente tem. Eu, particularmente, na fase de lançamento, eu gosto de trabalhar com o modelo alâmbrico, porque eu tenho mais precisão, eu estou vendo os nós exatamente, e eu sei exatamente onde que eu estou capturando. Tá? Então, eu gosto muito de fazer o lançamento direto assim, né? Usando o modelo alâmbrico, mas você poderia, sem nenhum problema, marcar todas elas e capturar do mesmo jeito e fazer o lançamento. Só tenha cuidado para você não pegar, às vezes, fora do nó. Né? Tem que ter certeza que está selecionando o nó ali, ele fica marcadinho ali. E também eu recomendo sempre a gente não trabalhar com todas as opções de captura ativas ao mesmo tempo. Né? Eu sempre alterno, escolho bem as que eu estou usando, porque às vezes isso pode gerar alguma confusão. Né? Mas a modelagem é bem simples. Tá? Aqui, que eu coloquei algumas, né, vocês viram que várias das opções que estão aqui foram habilitadas, né, que estavam em cinza. Então eu posso fazer aqui agora, apagar uma barra que eu coloquei, eu posso mudar a seção da barra que eu coloquei aqui inicialmente, né, uma barra com perfil H, que para uma viga não fica legal, então eu poderia vir aqui e mudar, sei lá, para uma viga mais pensando numa viga em perfil IPE, né, fazer aqui uma mudança de seção. Aqui vou ter as ferramentas para mudar o material, mudar o tipo de aço. Aqui vou ter a opção para trocar a disposição, né, aquela opção que a gente sempre teve de definir, né, o ajuste que a gente fala, né, do perfil, né, por onde vai passar a linha do meu modelo analítico e onde que vai estar realmente a disposição real disso aqui. Muito importante para a nossa fase construtiva depois, quando a gente for fazer cálculo de ligações, quando a gente for fazer o nosso modelo de fabricação com Stubing Steel, a gente for fazer o nosso detalhamento. Né? Aqui eu posso fazer mover, posso inverter, tenho várias ferramentas para fazer a edição desses elementos. Todos os que estão aqui são específicos de barras, mas aqui na parte lateral eu tenho uma série de ferramentas que elas são de uso geral, que se aplicam à geometria como um todo. Então, por exemplo, eu posso usar essa opção para selecionar tudo e mover esse pórtico inteiro para algum lugar, né? Usando ou não as ortogonalidades, as opções de introdução por cotas, as próprias capturas, né? Posso sempre combinar. Eu tenho aqui a opção de fazer uma cópia, né? Posso selecionar todos esses elementos e levar ele para um outro ponto. Até vou pegar aqui a ortogonalidade para ficar mais preciso. Fazer a cópia aqui dos meus pórticos, né? Que são iguais. Veja que interessante quando eu faço a cópia dos pórticos e se os elementos já têm camadas
pré-definidas, ele mantém as camadas, né? Os pilares continuaram azuis e as nossas vigas vermelhas. Eu tenho ferramentas aqui de fazer o giro ao entorno de um determinado eixo. Eu tenho aqui a opção de fazer em volta de um determinado plano. Posso buscar elementos, né? São ferramentas de edição. Para quem estava usando o CP3D nas versões anteriores, ficava mais ou menos aqui, acho que na primeira ou na segunda opção, né, que eram opções de copiar, mover, girar, se não me engano, que ficava bem no comecinho aqui, quando a gente chegava na segunda barra de tarefas, mais ou menos, então elas estão disponíveis aqui. Também ficava nessa região, se eu me lembro de cabeça, a parte de importação de arquivos DWG e DXF, ou o arquivo de pontos, para fazer aquela introdução automática da estrutura. Então não desapareceu, é aqui nessa parte de importar dentro de geometria, tá? Vamos continuar aqui rapidinho, para a gente ir mais rápido, vamos adicionar mais umas barras, e vamos colocar aqui, por exemplo, vamos pegar um outro perfil um pouquinho maior na mesma série, só para a gente ter aqui ilustrativo, e vamos lançar ele, por exemplo, aqui, tá? Eu estou fazendo muito simplificado, eu não estou considerando nada ainda da parte de se eu vou articular, se eu vou engastar, se eu vou fazer um elemento contínuo, se ele não vai ser contínuo. Talvez eu nem chegue a fazer isso nesse seminário por uma questão de tempo, tá? Mas obviamente a gente tem que considerar tudo isso vai estar disponível aqui nessas opções, tá? Aqui fiz uma bobeirinha aqui quando eu fui lançar o meu perfil, mas vamos voltar. Eu quero desativar aqui meu modelo para ficar no modelo analítico, vai ficar mais preciso. Vamos lançar aqui, tá? Fiz aqui, tenho a minha estrutura mais ou menos introduzida, cometi alguns erros aqui para mim poder solucionar e mostrar para vocês. O primeiro erro que eu fiz foi, eu lancei as minhas vigas na direção Y sem trocar layer, né? Continua vermelho, não está amarelo, né? Então, posso fazer isso. Como que eu faço? Eu posso clicar aqui nesse botãozinho de definir layers, eu seleciono as barras que eu quero mudar de layer, né? Posso ir trabalhando aqui, sei lá, posso fazer uma seleção assim, por exemplo, né? Botão direito, confirmo, e aqui eu tenho várias opções. Eu posso adicionar uma segunda layer a esse elemento. O mesmo elemento ele pode ter várias layers, não tem problema. A layer que tiver mais em cima nessa hierarquia é que vai estar representada, a cor vai estar representada, mas, por exemplo, eu poderia ter várias classificações no meu modelo, uma por direção, outra por tipo de elemento estrutural, outro por tamanho de perfil, e eu posso colocar várias layers no mesmo elemento, sem nenhum problema. Então eu posso atribuir uma segunda layer além daquela que eu já tinha, ou eu posso fazer a substituição das layers que tenho agora por uma combinação de layers. Por exemplo, agora eu quero substituir uma combinação de layers que é só a vigas direção X por uma outra combinação que vai ser vigas na direção Y. Tá? Então vamos substituir vigas direção Y, vou marcar aqui. Espera aí que eu acho que estou tendo um pequeno problema de transmissão aqui, será? Não. Tá, vamos marcar aqui. Eu vejo que a minha tela ela começa a travar com o vídeo. Deixa eu abrir e fechar aqui de volta. Porque ele... Tá, talvez aqui pela transmissão. Vamos lá, vamos fazer de novo. Então, vou selecionar meus elementos. Aqui, 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 aqui e aqui. Vamos substituir por essa opção aqui. Ai, não estou conseguindo clicar. Ele está piscando a minha tela aqui com o gravador do vídeo. E eu não acerto o quadradinho aqui. Ai, meu Deus do céu. Por que eu não consigo mudar ele? Deixa eu só salvar ele aqui. Talvez se eu minimizar e voltar, ele deve voltar. É um problema provavelmente aqui na minha placa gráfica. Ele desaparece. O quadradinho eu não vejo ele. Não sei se vocês veem. Provavelmente vocês vejam a tela. Vamos fazer mais uma tentativa aqui. Aqui. Vamos selecionar essa e essa. Vamos substituir. Tomara que ele tenha marcado. Ó, foi. Aí foi. Eu não sei se deu para ver certinho, porque os botõezinhos desapareciam quando ele pisca para mim, mas enfim. Mas apareceu aqui, ó. Então eu mudei a layer, tá? Então é assim que funciona. Existe um outro filtro que eu gosto muito de usar, também é novo, isso não é da A, mas deve ter uns 6 meses, que ele fica nesse cantinho aqui, ó, que é a seleção por filtro. Então, eu gosto de combinar muito essa seleção por filtro com as layers, tá? Como que funciona isso? Vamos supor que eu quero mudar que todos os perfis das minhas vigas, que eles estejam alinhados pela parte de cima da viga, e não pela parte, não pelo eixo, né?
Uma opção rápida de fazer isso, com esse modelo, seria desativar os pilares, né? Vir aqui na disposição e fazer a seleção de tudo e mudar, né? Por isso que as layers são muito boas, né? Ó, aqui está acontecendo a mesma coisa. A hora que eu vou marcar, o programa, ele pisca a minha tela, mas deve ser a gravação do programa. Mas, ó, deu certo. Ele marcou ali e fez assim, tá? Outra maneira de selecionar as coisas que não seja a mão, assim, usando o quadro de seleção ou o botão, é usando esse filtro. E esse filtro, a gente sempre usa ele como se fosse no momento que a gente fosse selecionar alguma coisa à mão. O que eu quero dizer? Se eu quisesse fazer essa mesma operação que a gente fez antes, que eu desfiz usando esse filtro, eu poderia vir aqui, por exemplo, na opção disposição, clicar no filtro, e nesse filtro eu posso selecionar as coisas de acordo com vários critérios. Por exemplo, eu posso selecionar todas as barras que tenham um determinado tamanho, ou que sejam maiores que um determinado tamanho, menores, iguais. Ou eu posso selecionar todos os elementos que tenham um determinado comportamento linear. Vamos supor que eu já ativei a comportamento não linear, por exemplo, em alguns tirantes. Eu quero selecionar tudo que tem comportamento linear, tudo que não é não linear. Ou, por exemplo, tudo que tem um determinado material, ou tudo que está com um determinado perfil, né? Então, quando eu começo a ter um modelo muito complexo e eu quero mudar uma propriedade desse modelo, esses filtros, eles vão ser inclusive mais potentes que as próprias layers, que as próprias camadas, porque às vezes você não chegou a criar tantas camadas, né? Visualmente você não chegou a detalhar tanto, e aí você pode usar esse filtro, né? Nesse caso aqui, eu vou combinar as coisas, eu vou pegar e vou selecionar tudo o que for igual à minha etiqueta direção X e minha direção Y, não vou selecionar os pilares, vou aceitar e ele selecionou para mim. E agora eu vou clicar com o botão direito e vou entrar na opção que eu realmente tinha começado e vou fazer o ajuste que eu queria. Eu sei que pareceu mais complicado do que desativar o pilar e selecionar tudo, mas é porque nosso modelo é bem simples. Imaginemos isso num modelo complexo onde você não tem as layers tão perfeitas como a gente teve agora. Então lembre desse botãozinho porque ele faz milagre e ele ajuda muito a gente a selecionar as coisas. Tá? Legal. Então, com isso aqui, acho que eu mostro para vocês um pouquinho o funcionamento das layers. Aqui a gente tem alguns outros filtros que são por categorias, então eu poderia ativar ou desativar. Aqui, basicamente, tudo que eu tenho são nós e barras, então ele não representa muito, mas se eu tivesse pilares e vigas de concreto, eu poderia ativar por separado. Se eu tivesse placas também, se eu tivesse os panos também. Aqui eu tenho algumas ferramentas interessantes que eu posso representar isso com as cores das layers ou não. Eu posso... Esse botãozinho de mostrar informação é quando eu faço hover em cima aqui, ó, tem um quadradinho aqui no canto que aparece ou não a informação do elemento. Aqui tem os textos que eu posso, principalmente quando tem os resultados, que eu posso ver ou não os textos, né, dos nomes das barras, etc. Tá? Quando eu tiver cargas, aqui a gente vai ver também que dá para ativar essas cargas. Enfim, tem algumas ferramentas aqui de visualização. Outro filtro interessante que tem aqui é que, como eu posso fazer análises não lineares, usando o OpenSys, como eu falava, em alguns momentos, quando eu vou criando meu modelo estrutural, eu vou definir quais elementos eu quero submeter num futuro a uma análise, fazer o cálculo de flambagem ou fazer o cálculo, né, análise modal. Então eu posso selecionar alguns elementos ou algumas partes da minha estrutura para depois submeter essa análise. E aqui eu vou poder, em base a isso, ver no modelo quais estão selecionados em cada tipo de análise, né? Então eu tenho 3 tipos de análise e poder visualizar isso na tela, né? Então ainda não apliquei, tudo aqui está em tensão de formação. Depois, num outro exemplo, eu mostro para vocês como que isso fica, mas para vocês saberem que também dá para visualizar isso. Mas legal, fiz aqui, vamos pular aqui para propriedades, né? E vamos lá. Eu vou fazer uma breve definição aqui dos diafragmas rígidos, como eu falei. Aqui eu vou simular que isso aqui vão ser 2 diafragmas rígidos na altura das possíveis lajes, né? Para fazer isso, eu vou usar aqui nessa opção de diafragmas a opção de gerar por níveis. Ela vai gerar automaticamente para mim, porque eu já criei os níveis. Então, só cliquei ali, menos cliques, mais resultados, como eu brincava no começo. Foram gerados 2 diafragmas, nesse caso, nas duas posições. E eu já vou começar a fazer definição aqui das vinculações dos nós. Né? Vou me aproveitar aqui dessa vista aqui. Vou fazer a vinculação externa rapidinho, selecionando todos os meus apoios. Sei lá, vou pegar aqui uma delas qualquer. Não vou entrar em detalhes em como que eu estou fazendo meu modelo estrutural. E assim eu poderia também definir as relações entre os nós, né? Para considerar esse elemento indeformável, vamos dizer assim, na questão entre um nó e outro. Né?
Ou eu poderia fazer isso agora definindo todas as propriedades de barra, né? Eu vou definir as propriedades de flambagem dos elementos, defino aqui, né, como que eu quero calcular. Vou definir aqui a flambagem lateral dos elementos, a mesma coisa. Lembrando que eu vou poder sempre usar minhas layers ou o meu filtro, minha seleção de filtro, para selecionar com mais facilidade os perfis que eu quero definir essas propriedades, né? A questão de resistência ao fogo, a articulação, né, os engastes, tudo isso aqui eu vou poder configurar aqui essas propriedades das barras, né? Vou deixar tudo aqui no valor por default, obviamente que minha estrutura não está otimizada, meu modelo estrutural está muito simples, né? Mas, enfim, o funcionamento é muito parecido com o que vocês já conhecem, só que a diferença é que não está dentro do menu barra, que você tem que ir até na opção, né? Você vem direto aqui, você reduz pelo menos aí talvez 2 cliques, quando você vem direto nessas opções, né? Cargas. Situação muito parecida, né? Então aqui eu posso fazer a ativação das minhas hipóteses, eu tenho aqui 2 hipóteses, posso ver todas, né? Vamos aceitar aqui. Por enquanto eu lancei cargas só o peso próprio gerado automaticamente pelo programa, que é essa carga amarelinha. Então a gente já vê aqui, né, que o programa está mais bonito nesse sentido, a gente vê melhor as cargas. Insisto, são melhores que a gente veio implementando nos últimos meses, já algumas já tinham saído na versão acho que foi de dezembro, né, que a gente lançou, por aí, né? Agora vai melhorando. Aqui eu posso trabalhar com as escalas. Aqui eu poderia aplicar minhas cargas em nós. Eu poderia aplicar minhas cargas em barras, nas placas, nos panos e cargas superficiais, né? Então aqui também já está mais fácil de encontrar as cargas. Vamos aplicar aqui rapidinho umas cargas em barras. Para mim aplicar em barras eu vou desativar meus pilares, por exemplo. Vou aplicar só nas vigas. Tá? E vamos aplicar aqui uma nova carga. Vou colocar ela na minha hipótese que eu criei de sobrecarga de uso. Vou selecionar todas as barras. É uma simplificação, pessoal. Eu não estou fazendo nada aqui detalhado. Vou aplicar aqui uma carga distribuída, sei lá, de 1 tonelada por metro na direção vertical contrária ao eixo Z, né? E olha, quando eu fiz lá, a segunda hipótese, que é a de sobrecarga, foi introduzida. Eu consigo ver uma amarela e uma verde. Então é mais fácil de a gente visualizar com esse novo desenho do software, né, essa nova disposição. Seria a mesma coisa para as demais, eu não vou fazer o exemplo, né? Essa parte seria repetir. Vou ativar meu pilar de novo, vamos ver aqui as ligações, como que elas estão. Nas ligações, tudo que tem a ver com as ligações que são calculadas através do próprio CP 3D, né? O que a gente normalmente chama de CP Connect Classic, né? Método dos componentes, resistência dos materiais, vamos dizer assim, né? Que a gente faz lá a chapinha, o parafuso, faz aquela combinação, elas estão todas agrupadas aqui nesse menu de ligações, né? Então o programa, o que ele vai fazer? Se eu clicar aqui em gerar, ele vai tentar gerar todas as ligações que ele puder para a gente, né? Obviamente que a tipologia de ligações ela é limitada a uma determinada biblioteca que existe no programa, porque ele é um método que é limitado, a geometria ela é limitada, vamos dizer assim, né? Mas o programa vai tentar fazer o que ele puder para gerar todas as ligações aqui, né? E aí eu vou poder fazer o cálculo ou não dessas ligações, o detalhamento ou não, né? Vou poder fazer uma edição delas se for necessário, tá? Deixa eu ver aqui o que eu tenho, que tá tudo bastante mais lento do que eu queria no programa aqui, possivelmente porque eu tenho mais coisas abertas. Deixa eu fechar aqui meu Sturbin Steel. Essa opção costuma ser bem rápida, e aqui alguma coisa ficou paradinho aqui. Eu vou reiniciar ele por precaução, porque pode ser que esteja até algum pop-up que esteja aparecendo aqui que eu não estou conseguindo ver. Deixa eu só fechar ele rapidinho. Não é muito normal. Ele tinha fechado. Tudo tá lento assim com a transmissão. Até o meu Windows tá lento. Eu atualizei o nosso programa de transmissão e acredito que isso tenha tido algum problema aqui com o meu computador. Onde que está o nosso CIP 3D? Vamos fechar ele aqui. Finalizar tarefa. Legal. E vamos voltar no nosso exemplo anterior. Estamos aqui, tá? Feito isso, a gente já poderia chegar então aqui nos cálculos, né, na parte de cálculo. O cálculo a gente dividiu aqui em 4 áreas principais, tá? 5 áreas, né, na verdade, 5 blocos. Por um lado, a gente tem aqui essa parte básica de tensão e deformação, que é o que a gente conhece do CIP 3D de muito tempo, né?
Aqui a gente poderia definir as combinações não lineares, quando a gente for considerar. Por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo um contraventamento em X usando tirantes, né? E eu quero considerar que para uma determinada carga de vento, numa determinada direção, um desses tirantes ele vai ser desconsiderado, porque ele seria comprimido e não funcionaria como tirante, ele estaria ali, né, como uma barra desnecessária para essa direção do vento. Né? Eu acabo colocando esse X porque eu tenho várias direções e eu preciso garantir todas elas. Esse tipo de comportamento ele deixa de ser um modelo estrutural linear, a gente começa a ter um comportamento não linear, uma não linearidade geométrica nesse caso, e eu posso definir em que essas barras são barras somente atração e fazer esse tipo de combinação. O programa oferece aqui, através desse botãozinho azul, a possibilidade de gerar para você automaticamente as combinações não lineares. Né? Então, se você quiser fazer esse tipo de coisa, você configura isso aqui. Tá? Normalmente a gente define isso antes de calcular. Né? Normalmente não, a gente precisa fazer isso antes de calcular. Eu vou calcular e vamos só ver aqui o que ele vai fazer. Ele está me falando que eu não defini, né, as flambagens, tudo aquilo que a gente conversou que eu fui pulando. Ele calculou para mim. E aqui, quando eu calculei, já me habilitaram aqui vários dos resultados. Né? Vários resultados da parte de tensão e deformação. Só antes da gente abrir cada um deles, lembrar que para fazer o cálculo da flambagem, a gente tem um módulo. E para fazer agora a análise modal, a gente tem outro módulo. Tá? Então, o que faz o módulo? O que eles têm em comum? Eles são análises que usam o motor de cálculo OpenSys. Então, se você já tem o OpenSys na sua licença, para que você usa ela no CPConnect, ou por exemplo, nas estacas do CPCAD, por exemplo, você pode usar esse mesmo módulo do OpenSys para fazer, como que ele é um pré-requisito para esses módulos de flambagem e de análise modal. Tá? O que a gente faz com a flambagem? A flambagem ele calcula para a gente o coeficiente de cada barra. Em vez de você supor um valor, né, para essa barra, ele vai calcular para você e você pode retroalimentar o cálculo com um valor mais aproximado, com um valor calculado da flambagem. Tá? Então, para quem estiver buscando esse cálculo um pouquinho mais avançado, em vez de usar o valor que vem da bibliografia, né, os valores que normalmente a gente usa, você também tem a opção de pedir para o programa calcular isso para você, e aí você precisa desse módulo de flambagem, tá? Só fazendo esse disclaimer aqui de como que funcionam, por que a gente agrupou nesses blocos aqui de tensão, deformação, flambagem e análise modal, tá? Então, dependendo da licença que você tiver, talvez você tente usar alguma dessas opções, e se você não tiver esses módulos, vai te dar um aviso dizendo, ó, esse módulo não está incluído na tua licença. Então, você precisa contatar um dos nossos distribuidores para incluir esse módulo se você quiser usar, tá? Só para ficar bem claro que funciona assim essa questão da escalabilidade dos módulos dentro do programa. Mas legal, voltando aqui na tensão de formação, então aqui, por exemplo, eu vou poder fazer, sei lá, representação dos esforços, né? Sei lá, os momentos, né? As curvas de momento aqui em Y e X. Eu posso escolher aqui onde que eu quero representar. Vou tirar ela de volta aqui. Vamos ampliar, né? Então, vamos só colocar mais aqui para o cantinho aqui. Eu posso selecionar uma escala um pouquinho melhor aqui, ó, para a gente ver melhor. Tá? Então, eu estou vendo ali. Vou pegar o outro momento aqui. Tá, ainda ficou muito pequeno, vamos colocar uma escala maior. Agora vai ficar melhor. Dá pra gente ver ali. Vamos tirar aqui o 3D, ó. Vamos desmarcar todos e vamos colocar sem cor. Vai ficar mais fácil de a gente ver, ó. Então a gente consegue ver ali nossos momentos, por exemplo, né? A gente poderia... É a mesma coisa que a gente já tinha antes, né? Por envoltória, pode escolher qual que é o tipo de esforço que você quer representar, se você quer colocar os máximos e os mínimos, né? Os valores aí disponíveis, né? Por combinação, né? Enfim, aqui a gente tem como fazer essa representação que também está mais fácil de ver agora, porque esses gráficos eles estão nessa cor sólida, né? Nesse amarelo e nesse vermelho, que facilitam você fazer o estudo aí das leis ó, teve um nó que não ficou bem introduzido ali, que a barra não conectou, da distribuição de esforços na nossa estrutura, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui com as nossas reações, né? Eu posso clicar nas minhas reações e marcar aqui as minhas reações, né? E ver aqui minhas reações, né? Ou eu posso ver aqui a minha deformada, né? Mesma coisa, minha deformada vai estar disponível aqui até com a minha animação, né? Vai abrir aqui numa janelinha nova,
mas, enfim, aquele formato que vocês já conhecem, provavelmente, tá? E, claro, uma coisa mais útil que a gente tem aqui são essas duas opções, que são os nossos relatórios e as nossas verificações, né? As verificações, para eu ver se está seguro ou não. Veja que meu modelo ele não está seguro em alguns pontos. Eu teria que ter selecionado um perfil um pouquinho melhor, teria que ter melhorado muito a discretização, a definição das propriedades primeiro, né? Faltou um monte de parâmetro que a gente não definiu. Mas, enfim, vocês provavelmente conhecem essa parte. Vermelhinho significa que não está seguro, verde que está seguro. Poderia pedir para ele selecionar para mim também automaticamente. Ou as verificações, né, do perfil, de acordo com, nesse caso, a nossa norma 8800, né? Esse perfil que passou. Mas se não tivesse passado, a gente iria ver aqui por que não passou, qual que é o ponto da norma que não passou, né? Enfim, funcionamento aí convencional do CIP 3D, né? Que mais que eu posso mostrar para vocês aqui da interface? Eu acho que dessa parte da interface, esses são os pontos principais. Aqui eu posso ativar e desativar os erros quando eu tiverem erros. E aqui eu também tenho, não falei no começo, mas eu tenho a opção de vincular aqui na parte de obra esse projeto com o BIM Server Center para eu fazer a exportação disso para um modelo, fazer, sei lá, compatibilidade com o modelo BIM, mandar isso para o Revit, mandar isso para o CIP Architecture, mandar para o Turbine Steel, para o CIP Connect, para continuar, né, o cálculo de ligações, detalhamento, para ver em realidade aumentada, virtual. Então, essa opção que ela ficava também num botãozinho assim, que era de abrir assim, uma barrinha, ela está aqui disponível, igual nos demais programas da CIP, sempre aqui na barra lá, superior do lado direito. Tá? Já que eu voltei aqui no começo, outro ponto a destacar é esse sistema de numeração. Ele é bem simples, mas ele é bem útil. Tá? Então aqui, para mim fazer a numeração automática do programa, eu posso definir alguns critérios. Por exemplo, eu posso fazer a numeração de barras e peças independente ou segundo os nós. E aí eu posso definir prefixos ou não para esses elementos. Por exemplo, eu posso dizer que os nós, antes do número no nó vai ter o número, a palavra N, e das barras eu vou pôr a palavra, eu posso escrever, sei lá, vou escrever a palavra barra, por exemplo, né? Das peças eu vou chamar só de P, não de PC, ou até poderia deixar vazio se eu quisesse, tá? Então, eu tenho como fazer esse tipo de prefixo. Posso até salvar isso como padrão no meu software. Aqui eu faço essa configuração, eu aceito, tá? E, por exemplo, se eu fizer a impressão de um plano, de um desenho, né, que eu vou ter aqui em cima agora, tá? Aqui na impressorinha, na verdade, vou fazer aqui um rapidinho, tá? Vamos abrir aqui um desenho de 3D qualquer, para a gente só ver isso. Eu tô achando que ele está muito devagar, isso aqui, ele costuma estar bem mais rápido. Vamos ver se ele abre. Enfim, eu só queria mostrar para vocês que ele vai gerar isso automaticamente para a gente, e que se eu fizer a eliminação de algum elemento durante o processo, depois que eu já gerei essa numeração, se eu não clicar em reiniciar, ele vai manter a numeração original. Só se eu clicar em reiniciar que ele vai renumerar essa numeração. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque às vezes a gente já fez um projeto, a gente já mandou para a obra e precisou fazer uma modificação que não estava esperada. E você já tem tudo numerado. E às vezes porque você colocou lá um pilar a mais, tirou um pilar, mudou uma barra, adicionou um nó que seja, vai ter uma mudança na numeração geral do modelo, né? Ou tudo que está dali adiante. Então você tem como evitar isso, e você só vai renumerar se você quiser, mantendo essa renumeração. Tá? Ele não vai abrir aqui, não sei por que não, até estou achando que está abrindo em outra janela aqui. Enfim, não sei. Mas, enfim, era só para ilustrar para vocês que tem essa opção nova, também disponível aqui no 26A. Tá? A gente também vai conseguir exportar os dados, por exemplo, das reações de apoio, das posições dos nós externos em CSV, né, em arquivo para Excel, se vocês quiserem. Essa opção também está disponível aqui em relatórios, tá? Aqui na opção obra, relatórios. Tá? Deixa eu ver o que eu tenho mais anotado aqui. A gente viu um pouquinho então a interface de maneira geral. Eu sei que foi bastante rápido, mas eu acho que a gente conseguiu ver a maioria das opções. Tá, eu vou mostrar para vocês um pouquinho a questão da análise modal. Então eu vou fechar esse modelo. Até vou abrir aqui um novo CIP Software, aqui um novo CIP 3D. Eu tenho aqui um exemplinho que já está calculado, porque a análise de vibrações ela costuma ter muitas combinações, né? Porque vai fazer todos os modos de vibração, e quanto mais combinações a gente tem no projeto, mais demorado é o cálculo, né? Porque ele tem que
fazer cada uma delas. Essa aqui é uma pequena passarela. Essa passarela ela tem algumas barras que elas estão definidas aqui, né, com algumas layers de treliça, né, e eu também tenho umas lâminas embaixo, tá? Então, aqui eu tenho como ver quais elementos eu estou considerando na análise de tensão e deformação, que são todos. Na parte de flambagem, eu posso ter só alguns, por exemplo, as lâminas não entram na flambagem aqui, e na análise modal eu poderia ter só uma parte da estrutura, ou toda a estrutura, vai depender também dos teus critérios. Ou vamos supor que eu tenho, sei lá, duas estruturas no mesmo modelo e separadas, e eu quero fazer primeiro uma, depois outra, enfim, eu posso trabalhar com selecionando que barras eu quero submeter essa análise, né? Então aqui que eu conseguiria ver esse filtrado. Aqui no cálculo, na parte de análise modal, eu posso ter casos de carga, criar vários casos de carga, tá? Eu também tenho opções aqui de apagar combinações que foram criadas automaticamente, eu posso editar, e eu posso considerar que como que vai ser o movimento das massas, né? Se vai ser translacional em x e y e rotacional em z, ou translacional em z e rotacional em x e y, até posso configurar essas opções aqui e escolher quais são os fatores para cada uma das hipóteses que eu criei lá no começo, né? Para fazer essa configuração, tá? Então aqui eu defino isso, quanto mais casos de carga eu criar aqui, mais combinações eu vou ter e mais lenta vai ser a minha análise, né? É de se esperar. Feito isso, eu vou calcular, como se eu calculasse aqui, mas aqui eu estou fazendo um cálculo, fazendo a análise modal. E aqui, uma vez que eu tenho calculado, eu vou ter aqui meus resultados com os modos de vibração, que é o objetivo principal, né? Então, por exemplo, essa pequena ponte, eu tenho aqui, para essa determinada combinação que eu fiz, eu tive aqui uma série de modos, 10 modos de vibração, né? Com seus períodos, né? Então, de um período de 0,175 até 0,05 segundos, né? Para cada período, né? Para cada modo, eu vou ter aqui a minha situação, né? Com esse modo, que eu consigo ver aqui no próprio resultado, aqui na deformada dele, né? Os modos aqui que foram gerados, né? E cada um deles, eu vou ter sua frequência, vou ter seu período, vou ter aqui os coeficientes de participação e a massa, né? O percentual aqui, né? Eu consigo ver a estrutura ou não, consigo ver a discretização da lâmina se eu tiver ou não, né? Posso ativar ou desativar os isovalores e posso até, vamos pegar um mais legalzinho aqui, vamos pegar um dos primeiros aqui, posso até ver a deformada, até a animação disso funcionando aqui, né? Então, aqui eu consigo ver. O que acontece? Às vezes, o lado crítico, a massa crítica, não acontece da mesma maneira em todos os modos, né? Como eu vou explicar isso? Às vezes, num modo, para uma direção eu estou fazendo um percentual mais alto e num outro modo eu estou fazendo, numa outra direção, outro percentual. Então, o que acontece? Aqui no relatório, a gente consegue ter uma vista geral disso, né? Por exemplo, na direção Z, eu estou tendo 76% da massa no modo 1, mas não tenho nada aqui no modo 1, na GX e na GY. Mas depois tenho 48 no modo 2 e 78 no modo 5, ou seja, o modo 3 e o modo 4 não são tão relevantes, né? São menos críticos, e o modo 1, 2 e 5 são os que apresentam os percentuais superiores aqui. Tá? Então eu consigo ver aqui nessa tabela aqui, para essa combinação, quais módulos a gente faz. A gente também tem como configurar como esses módulos vão ser considerados, né, esses módulos de vibração. Então aqui nessa opção de calcular, quando eu vou calcular, eu tenho alguns parâmetros. Por exemplo, por default, eu posso dizer para o programa ir fazendo de maneira automática até ele atingir 90% da massa deslocada, que normalmente é um critério convencional, vamos dizer assim, popular, bastante usado. Ou eu posso personalizar isso e falar, não, eu quero fazer X modos de vibração. Por exemplo, número aqui é onde eu defino esses modos. Então, para esse modelo, quando eu fiz 90%, ele gerou 10 modos, né? Aqui eu também posso aumentar a precisão ou diminuir a precisão, definindo em quantos tramos, né, eu quero dividir cada uma das minhas barras, né? Como que eu faço a discretização da barra. Quanto mais tramos eu colocar, provavelmente mais precisão eu vou ter, né? Mas eu tenho que ter noção de que vai aumentar muito mais as minhas matrizes, né? E eu vou ter um cálculo mais lento, né? Ou eu posso dizer, não, eu quero que todos os tramos tenham um comprimento máximo de tantos centímetros. E o software vai fazer uma distribuição equivalente, né? Vai tentar fazer o mais próximo de 25 e que todos os tamanhos sejam iguais, né? E aí é outra maneira de definir a discretização, tá?
E aqui eu também tenho a opção que eu tenho em tensão e deformação de considerar a dimensão finita dos nós. Ou seja, quando eu começo a ter perfis muito grandes e aquela simplificação que a gente faz de que um nó é exatamente, né, no encontro do modelo analítico ali da viga cupilar e que começa a ter perfis muito grandes, isso começa a não ser bem assim, eu posso também considerar isso aqui na minha análise modal, igual a gente já tem em tensão e deformação. Tá? Então, você faz essas configurações prévias e, em função disso, o software vai começar a calcular e vai te dar esses modos que eu mostrei aqui para vocês aqui na lista. Tá? Então, estou mostrando bem por cima essa parte da análise modal. Tenho que confessar para vocês que também não é uma coisa que seja a minha grande especialidade. Eu lembro de estudar isso na faculdade há alguns anos e não voltei a ver muito isso. Mas se a gente for ter aí, querer considerar essas vibrações, a gente pode fazer isso. Tá? Falando um pouquinho mais dessa questão de não linearidades, uma outra novidade que tem, só vou mencionar ela para vocês saberem, é o seguinte: aqui nos dados gerais, quando a gente define as nossas normas, né, no Brasil, às vezes a gente é até meio inconsequente, a gente ignora o sismo, né? Mas a gente tem norma brasileira de sismo, a gente tem sismo no Brasil, não se compara ao que a gente tem em outras partes da América Latina ou algumas partes da Europa, né, na Ásia, mas a gente tem. E quando a gente faz análise sísmica, até na versão anterior, não era possível pegar o CIP e fazer a análise sísmica e introduzir combinações não lineares. Tá? Ou você fazia uma coisa ou fazia outra. Agora, na versão 2026A, a gente habilitou, a gente continuou o processo de desenvolvimento das análises não lineares e já é possível, mesmo que você faça a tua consideração das cargas de sismo, também fazer as não linearidades. Tá? Então, para quem estiver trabalhando aí num projeto mais complexo, mais avançado, que requer essa rigorosidade e precisa ter não linearidades e, inclusive, considerar a norma de sismo brasileira, saiba que na versão 26A isso é possível. Tá? Então, aqui não vou mostrar nenhum exemplo, mas acho que é interessante vocês saberem. Não é módulo novo, ele é só uma atualização dos módulos que já tinham sido lançados nas versões anteriores. Então, se você já tem os módulos com OpenSys, você só precisa atualizar para 26A para poder fazer isso. Tá? Falando dessa questão dos módulos, acho que uma coisa interessante para vocês saberem, se vocês forem ver que licença que vocês têm, como que vocês podem ampliar, aqui no site da própria CIP, vocês têm uma opção de soluções de módulos dos programas CIP. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem vir aqui e filtrar por programa, por exemplo, o CIP 3D, e ver todos os módulos que existem para o CIP 3D. O CIP 3D deve ter uns 30, mais ou menos, 20 e poucos que são no CIP 3D, e aqui vocês podem ver cada um deles e entender para que serve. Né? Então, por exemplo, esse que eu falei das vibrações está aqui, ó, NLV, né? E aqui vocês podem ler mais sobre esse módulo. Tá? Um módulo, às vezes, ele vai ter que ter algum pré-requisito. Por exemplo, esse módulo você tem que ter pelo menos o módulo de ativação do CIP 3D e o OpenSys. Né? E você pode clicar aqui e ler, né, o que é o módulo CIP 3D, né, que ele vai explicar. Então isso é muito bom quando você tem a tua licença, você pode comparar com as opções que você vê aqui na licença eletrônica, com as que saem para você aqui na tua lista de módulos. Né? Então você pode entender mais o que significa cada uma dessas opções. Tá? Outra coisa que pode ser interessante, e que também é uma novidade, é que a gente mudou a maneira como as modulações são vendidas, né? Como se fosse quando a gente vai numa concessionária de comprar um carro e a gente vai lá comprar um determinado carro e ele vem pré-configurado em 4, 5 opções, desde um mais básico até um mais luxo, vamos dizer assim, né? Com mais opcionais, com mais como que a gente chama, né? Com mais acessórios, né? Então a gente fez isso também nos programas da CIP. E hoje, se você entrar aqui na nossa loja online ou aqui na tabela de preços, você vai ver isso. Né? E no CIP 3D, a gente tem ali uma família de opções de CIP 3D. Por exemplo, se eu filtrar aqui por CIP 3D, todos os produtos da CIP que incluem o CIP 3D, se eu ordenar aqui mais ou menos por A a Z, talvez dê certo, vocês vão ver que tem o CIP 3D com um módulo, que é um bem básico, vai ter um com 6 módulos, que vai ser o básico e mais alguma coisa, um com 7 módulos, um com 21 módulos, um com 28. Depois vai ter até algum produto que é estruturas, porque entra CIPCAD junto com o CIP 3D. Um com 135, que entra não só CIPCAD e CIP 3D, mas coisas de instalações, de gerenciamento de projetos. Então, a gente fez essa
essa pré-definição, e a gente foi analisando um pouco o perfil dos nossos usuários, as necessidades que a gente foi recebendo, né, de tipos de projeto, e criamos esses módulos de uma maneira que é escalável, né? Então, se eu tenho um, depois eu posso adicionar mais 5 módulos no futuro, posso adicionar mais alguns, chegar no 21, né? E crescendo o meu produto, tá? Então, só para deixar claro que quando a gente fala de módulos, a gente está falando dessas subdivisões que tem um determinado programa e que, às vezes, esses módulos podem ter como pré-requisitos outros módulos, ou às vezes um módulo pode servir para 2 ou mais programas, como é o caso do OpenSys que eu comentava antes. Tá? Não confundir com o programa em si, que são os que aparecem aqui. Né? Então tem o programa 1, 2, 3 e 4, e cada um desses programas, à sua vez, está dividido em vários módulos. Tá? Então, acho que é legal a gente comentar, porque isso também é uma novidade, não é tão técnica, mas claro que afeta no nosso dia a dia, porque a gente também tem que se preocupar com essa parte do licenciamento do software. Né? Acho que passei aqui por todos os pontos, né? Falamos que está com a nova norma, vimos os produtos que contêm o CIP 3D, falamos dos próximos seminários, fizemos uma revisão geral da interface, e só comentar o que eu falava antes, que o gerador de pórticos, né? Se vocês acharem interessante, a gente até pode fazer um seminário do gerador de pórticos. Ele também está com a norma atualizada, se eu não me engano, né? Ele tem a norma, acho que já foi na versão passada até, a norma de vento, provavelmente. Lembrando, para quem não está muito acostumado com esses 4 programas aqui, né? Eles são programas que trabalham juntos entre si, né? E tem uma ordem, eu posso começar no gerador de pórticos, criando a geometria do meu galpão, lançando automaticamente as cargas de vento, né, que normalmente dá trabalho. Eu posso fazer aqui, o resultado disso aqui vai ser uma geometria pré-definida com as cargas que já vai abrir o CIP 3D com isso lançado. Eu vou calcular no CIP 3D. Do CIP 3D eu posso passar para o Connect e fazer a modelagem detalhada de cada ligação, fazer análise por elementos finitos, né, fazer a comprovação de acordo também com a norma brasileira. E se eu quiser, eu posso ir lá para o Turbine Steel e fazer o detalhamento final da minha estrutura, para eu ter meu projeto em formatos para máquinas CNC, por exemplo, ou fazer os desenhos, né, detalhados da estrutura. Então, toda essa família está conectada, e você pode instalar, como eu fiz aqui, vários deles através do CIP Menu, e sempre a conexão entre eles vai ser através aqui do BIM Server Center, que a gente vai mandando a informação de um software para o outro, tá? A gente vai ver isso nos próximos seminários, então aí eu convido vocês para participarem, tá? Vamos ver aqui rapidinho se tem algum comentário. Só para verificar aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente responde. Aqui eu vejo alguns agradecimentos. O Cássio pergunta se esses seminários vão ser disponibilizados. Eles são sempre disponibilizados. Vocês podem entrar aqui no nosso site, na informação, galeria de vídeos, tá? E aqui vocês vão ver sempre esses seminários, eles aparecem aqui, vocês podem filtrar por idioma, até recomendo vocês, às vezes não dá tempo de eu fazer seminário em português, mas a gente sempre está fazendo em inglês e em espanhol, então dá uma fuçadinha aqui para ver se tem em outros idiomas. A gente também separou aqui em vários tipos de vídeos, não só os webinars como esses, mas também tem as guias de início rápido dos programas, enfim, tem vários filtros aqui que vocês podem aplicar, tá? A gente também tem aqui, boa tarde, parabéns a todos da CIP, a nova versão 2016 que tá pequenininha a tela aqui, deve ser do CIP 3D, um novo marco, né, para o CIP. Muito bem, Carlos, muito obrigado. Legal, muito bem, muito bom, achei legal, obrigado pelas perguntas aqui, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido interessante. Convido vocês a fazer o download da versão trial, como eu comentei, da versão de avaliação, para ir testando, e a participarem aí nos próximos seminários, na próxima semana, para conhecer um pouquinho mais de como que a gente pode extrair todo o potencial dessa suite de programas para estruturas metálicas que a gente lançou, conhecer mais aí do Connect e do Turbine Steel, beleza? Obrigado, por hoje seria isso, e espero vocês numa próxima oportunidade. Até logo!